Olha, de acordo com os cálculos divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, o Estado precisa de 54 bilhões de reais para pagar aposentadorias nas próximas décadas. Contudo, atualmente tem 142 milhões em reservas. Abre aspas, a Previdência do Rio Grande do Norte enfrenta um desequilíbrio grave, fecha aspas, apontou o Tribunal de Contas do Estado por meio de redes sociais. Diante disso, o Tribunal de Contas determinou a proibição de usar os recursos da Previdência futura em despesas mensais, prazo de 60 dias para apresentar um plano de recomposição das contas com estudo atuarial e projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Obrigação do Tesouro garantir a cobertura integral quando as contribuições não forem suficientes. Vale destacar que essa questão da Previdência Social não é apenas um problema do futuro. Atualmente, o déficit previdenciário já impacta o orçamento estadual. Segundo o próprio tribunal, todo mês, cerca de 150 milhões de reais são usados do Tesouro Estadual para fechar a conta da Previdência. Ou seja, o governo tem usado menos recursos para áreas como saúde, educação e segurança, porque precisa pagar a Previdência. Esse, inclusive, é apontado como um dos principais causadores do déficit do orçamento 2026. Quando o governo Fátima Bezerra vai entregar o Estado ao futuro governador Walter Alves, isso porque o Estado pretende arrecadar 25 bilhões no próximo ano, mas as despesas previstas são de 27 bilhões. Já a gente fala mais sobre isso com o secretário estadual da Fazenda, já está aqui no estúdio, inclusive, Carlos Eduardo Xavier, o Cadu. Do mesmo questão da Polícia Federal em relação ao Rueda, eu não entendi essa publicação do TCE, porque eles não só esmiuçaram, como colocaram na rede social. Deve estar algum problema interno entre o governo do estado e o TCE, porque isso é realmente uma novidade gigantesca, em que pese, eu acho que o maior problema do Rio Grande do Norte é esse déficit orçamentário. Todo mês o governo tem que tirar 150 milhões de reais. E o mais incrível é que já foi feita uma reforma previdenciária. Esse rombo era de 100 milhões por ano. Diminuiu para 80, já está em 150 de novo. E vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque foi dado uma ruma de planos, de cargos e salários. E como a gente falou ontem aqui, o que tem que ser discutido no Rio Grande do Norte é qual o tamanho que se quer dar ao Estado, qual é o tamanho que a gente vai continuar sendo apenas uma folha de pagamento para servidores públicos, e que a grande maioria, inclusive, ganha muito pouco. Só tem uma caixazinha que ganha bem. Mas esse é um problema real, né? 150 milhões. E já foi feita uma reforma previdenciária. E aí, eu estava conversando até com o Ciro, o que é que levou o TCE a publicar isso, o que foi que levou o TCE a publicar isso. Eu sei, eu só tenho, sabe o que é? É que esses caras chegaram à conclusão, um olhou para o outro. Eu só penso isso, um olhou para o outro e disse, cara... por exemplo, Thompson, que é o presidente, deve ter 55 anos, deverá viver pelo menos mais 30 anos, ou 35. E ele viu que ele não vai ter a aposentadoria dele. Ele não vai ter a aposentadoria. Cadu também não vai ter, não. Quando ele se aposentar, porque desse jeito que está desenhado, o Estado ficou inviável e os caras estão brincando e tome aumento e vai 5 pessoas ali para frente da governadoria. Quem iniciou a quebradeira desse Estado foi Vilma e Iberê. Infelizmente os dois não estão aqui para se defender, mas os dois criaram esse monstrengo e a governadora Fátima está dando a chave final a isso. Eu gostaria de saber, com relação a esse alerta do Tribunal de Contas do Estado para esse déficit bilionário da Previdência, né? Que ele determinou algumas medidas urgentes aí. Isso, aí uma coisa está diretamente ligada com a outra. Esse subfinanciamento da saúde está diretamente ligado com a necessidade do Estado, do Tesouro, aportar recursos no IPERN para arcar com o déficit previdenciário. A gente tem um déficit previdenciário hoje na casa de 150 milhões de reais.
A gente fez uma reforma em 2019, se a gente não tivesse feito seria muito pior hoje, a verdade é essa, tá? E a gente precisa lidar com esse déficit. O que o TCE colocou hoje é que se projetar esse déficit de 1,8 bi por ano, que é 150 vezes 12, por 30 anos, você vai chegar a um déficit de 54 bi. Quais são as ações efetivas do governo para lidar com esse problema? A gente criou, no governo da professora, além de fazer a reforma, a gente criou a Previdência Complementar. O que é a Previdência Complementar? Você vai colocar para dentro desse sistema, que é um sistema vamos lá, é como se fosse uma poupança, né? Um sistema que o servidor... faltou a palavra agora. Altarial. Não, isso é o déficit altarial. A Previdência Complementar é um sistema que você não é solidário. É o mesmo que Garibaldi implantou. Não. Aqui é o seguinte, o servidor entra com uma parte, o Estado entra com outra e aquele recurso é dele. Mas já está funcionando, né? Não, já está. Já está instituído. Não, mas já estou descontando isso. Não, já tem servidor que já está contribuindo. Os novos servidores que foram contratados, pessoal da Polícia Civil, acho que da Procuradoria-Geral do Estado, porque também não é para todos, né? Para quem ganha acima de R$6 mil. É tipo um FGTS? Não, é tipo uma poupança sua. É como tem nas empresas pública e privada, como a KR tem, como... Isso, é específico para esse servidor. Então eles não são contaminados. Essa nova geração de servidores que vai estar dentro dessa Previdência Complementar, ele não vai ter que lidar com esse déficit. Porque o déficit é do sistema de quem continua, como o Gustavo citou aqui, eu, Dr. Thompson, lá do Tribunal de Contas, a nossa Previdência está dentro desse sistema deficitário. Você tem esperança de receber? Com certeza. O Estado vai ter que lidar com isso, como lida hoje. Mas assim, minha dúvida é só essa, a principal dúvida que eu tenho, vocês já fizeram a reforma, e receberam com 100 milhões, com a reforma baixaram para uns 75, 80, e já está em 150 de novo. Quando é que vão tratar? Porque tem a questão de você se aposenta, quando tem um aumento para ativa, e aí, minha pergunta é só uma. Diante de todas essas questões, por que se dá aumento o tempo todo? Vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender, eu vou ser bem rápido, porque para não ser muito chato para quem está ouvindo o programa. O sistema é financiado, esse sistema, não a Previdência Complementar, ele é financiado pela contribuição do servidor, né? E a contribuição do Estado, a chamada contribuição patronal. A gente tem hoje mais servidores na inatividade do que na atividade. Ou seja, o sistema vai ser deficitário. Como é que você reverte isso? Você tem que controlar aí o valor desses benefícios que são concedidos para os inativos e aumentar a quantidade de servidores na base de contribuição, que são os servidores ativos. Você precisa equilibrar isso. O nosso grande desafio, não tem como fazer isso de hoje para amanhã, porque nós estamos dentro do limite prudencial. Então o Estado não pode hoje fazer contratações para arcar com déficit, porque ele não vai conseguir pagar. Então a equação ao longo do tempo é fazer com que os benefícios cresçam sustentavelmente dentro, por exemplo, do limite da inflação, e você ir contratando servidores na ativa, que você vai criando espaço fiscal para isso, para que o sistema se reequilibre. Mas a saída definitiva para esse processo é a Previdência Complementar, porque aí é um sistema autônomo, que o servidor faz a sua contribuição, o Estado faz a contribuição dele, e esse recurso não tem que financiar os demais. Então o caminho é casar a Previdência Complementar com o reequilíbrio desse déficit que nós temos hoje, mas ele não vai acontecer no curto prazo. O Estado vai ter que lidar com isso ao longo dos anos.